Boa tarde. Meu grupo é composto por mim, Alane Maria, Jairo da Silva e Júlio da Silva. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante dentro da eletrotécnica, que são os motores monofásicos de corrente alternada, que é um tipo de motor elétrico que funciona com corrente alternada monofásica, ou seja, com apenas uma fase de alimentação e um neutro. Apesar dele receber apenas uma fase, ele vai precisar de dois enrolamentos, que é o principal e o auxiliar, que é para poder dar início ao movimento do rotor. Como a corrente monofásica ela não cria um campo magnético girante sozinho, é necessário um dispositivo de partida para poder fazer com que esse motor funcione. Esse dispositivo ele pode ser um capacitor de partida, uma bobina auxiliar com chave centrífuga, um relé e uma sombra de polo, que vai ser usada apenas em motores pequenos. Enfim, resumindo, quando o motor é ligado, a corrente vai passar pelos enrolamentos. O sistema de partida ele vai criar um campo magnético girante. Esse campo ele vai fazer o rotor girar e depois da partida, alguns motores desligam o enrolamento auxiliar automaticamente. Agora que a gente já sabe como funciona, vamos dizer as suas aplicações. Podem ser em residências, pequenos comércios e eletrodomésticos. Como eu coloquei o exemplo dessas imagens, em ventiladores, geladeiras, bombas de água e máquinas de lavar e milhares de outros eletrodomésticos. Algumas das suas vantagens e desvantagens. As suas principais vantagens é que ele funciona com a rede elétrica comum, a de 110 e 220 volts. Ele tem um custo acessível e manutenção simples. E as suas desvantagens é que ele tem menor potência comparado ao trifásico, uma eficiência mais baixa e um torque de partida limitado, dependendo do seu tipo, tá? Esse torque de partida, ele mais para frente eu vou explicar também, mas ele não é em todos, tá? Que ele é limitado. Agora que a gente também já sabe os seus princípios básicos de funcionamento geral, vamos ver quais são os diferentes tipos de motores monofásicos de corrente alternada. Temos como os principais o motor de fase dividida, motor com capacitor de partida, motor com capacitor permanente, motor de polos sombreados e motor com dois capacitores. E agora eu vou dar início falando sobre o motor de fase dividida. Mas afinal, o que é um motor de fase dividida? Ele é um tipo de motor monofásico de corrente alternada, como havia dito, e que ele precisa de dois enrolamentos no estator para poder criar um campo magnético girante e dar partida ao motor. O seu funcionamento ele vai ser através do motor, que vai ter dois enrolamentos no estator, o principal, que também pode ser chamado de enrolamento de trabalho, e o auxiliar, que também pode ser chamado de enrolamento de partida. O principal, ele vai ser com fio mais grosso e menos espiras, e o auxiliar com fio mais fino e mais espiras. Quando ele é ligado, a corrente ela vai passar por ambos os enrolamentos e vai criar um campo magnético girante defasado, que ele vai iniciar o giro do rotor, que nesse caso é o rotor de gaiola de esquilo, que ele é usado porque ele não vai precisar de uma alimentação direta, que a sua corrente ela vai ser induzida nele pelo campo girante do estator. E isso combina com o funcionamento desse motor que a gente está explicando. Assim que esse motor ele atinge certa velocidade, que no caso desse motor de fase dividida é de 70% a 80% da sua rotação total, vai ser utilizado uma chave centrífuga ou um relé para desligar o enrolamento auxiliar. E
o motor ele vai continuar funcionando somente com o enrolamento principal. Mas a gente está aqui explicando sobre motor de fase dividida, mas afinal, por que se chama fase dividida? Porque o motor ele vai dividir a fase da corrente e, ao usar dois enrolamentos com características diferentes, ele vai criando um deslocamento de fase entre as correntes dos enrolamentos, sabe? E o que vai gerar um campo girante necessário para esse motor da partida. Algumas das suas características principais é que ele é simples, né, e econômico. Ele tem um torque de partida baixo, por isso que ele não é ideal para cargas pesadas, né, porque o seu torque é baixo. Ele usa uma chave centrífuga para desligar o enrolamento auxiliar após a partida, tá? E ele funciona em baixa potência, que geralmente é até 1/3 de HP. Algumas das suas aplicações, né, que requerem baixo a médio torque, como eu falei, em ventiladores, pequenas furadeiras, bombas de água, bombas de água pequenas, né, e equipamentos domésticos leves também, e milhares de outros exemplos que podem ser aplicados. Algumas das suas vantagens e desvantagens desse motor. As suas principais vantagens é que ele é de baixo custo, simples de construir e manter, ele é de uma boa escolha para cargas que não exigem muito torque ao ligar, ou seja, de baixas potências, né? Eletrodomésticos ou qualquer coisa de baixa potência. E desvantagens, que ele tem baixo torque de partida, ele pode aquecer mais se usado com carga pesada, ou seja, se a gente usar uma coisa com carga mais pesada, ele pode superaquecer. E, por fim, ele tem menos eficiência comparado a motores com capacitor. E agora, quem vai dar continuidade é Jairo. Bom, agora vamos saber um pouco sobre o que é um motor monofásico com capacitor de partida. Bom, é um tipo de motor que utiliza-se de um capacitor apenas na sua partida, para que possa ser gerado um campo magnético girante, responsável por fazer com que o motor comece a funcionar. Quais são os componentes principais desse motor? Bom, ele apresenta um eixator, que é a parte fixa desse motor, ou seja, que apresenta enrolamentos principais e auxiliares. Também apresenta um rotor, que é a parte girante desse motor, geralmente rotor de gaiola de esquilo. Ele também apresenta um capacitor, onde vai funcionar apenas na partida, que ele fornece um atraso de fase, responsável por criar um torque inicial. E a chave centrífuga, que é responsável por desligar esse capacitor quando o motor atinge cerca de 70% a 80% da sua velocidade total. Mas como é que esse motor funciona? Bom, quando ligamos esse motor, a corrente vai passar pelos enrolamentos principais e auxiliares. E esse capacitor vai estar ligado a esse enrolamento auxiliar. Quando ele é ligado, ele vai fornecer um deslocamento de fase, uma defasagem de fase, para que possa ser gerado um campo magnético girante, responsável por fazer com que o rotor comece a girar. A partir daí, quando o motor chega a uma velocidade acessível, a chave centrífuga desliga esse capacitor junto com o enrolamento auxiliar e, a partir desse momento, o motor começa a funcionar apenas com seus enrolamentos principais. Agora, por que se deve ser usado um capacitor de partida nesse tipo de motor? Porque motores monofásicos não apresentam torque inicial natural, assim como os trifásicos. Então, esse capacitor vai ser responsável por aumentar esse torque para que possa fazer com que o rotor comece a girar com carga. Agora vamos saber as suas vantagens e desvantagens. Bom, a vantagem desse motor é que ele apresenta uma boa partida com cargas mais pesadas. Ele também apresenta um custo relativamente baixo.
ele também é simples e robusto. Mas ele também apresenta desvantagens, que ele atua apenas na partida e também pode precisar de manutenção na chave centrífuga. Agora que sabemos um pouco sobre os motores com capacitor de partida, vamos também saber um pouco sobre motores monofásicos com capacitor permanente. Eles seguem a mesma lógica do outro, só que o diferencial dele é que o capacitor vai estar ligado tanto na partida como também durante a operação deste motor. Os componentes principais desse motor é o estator, que é a parte fixa, como eu havia falado antes, que apresenta enrolamentos principais e auxiliares. O rotor, que é a parte girante, também rotor do tipo gaiola de esquilo. E o capacitor permanente, que é também responsável por fornecer um atraso de fase para que possa ser gerado um torque inicial. Mas como é que ele funciona? Bom, ele tem o mesmo princípio de funcionamento do outro. Quando ligamos esse motor, a corrente vai passar pelos enrolamentos principais e auxiliares, que vai ativar esse capacitor, e a partir daí esse capacitor vai causar um deslocamento de fase, gerando um campo magnético girante responsável por fazer o rotor funcionar. Mas o diferencial desse motor é que, como ele não apresenta uma chave centrífuga, o capacitor não vai ser desligado, então ele vai ajudar a manter esse campo girante e fazer com que o motor funcione de forma mais silenciosa e estável. Agora vamos saber as diferenças em relação a esse capacitor de partida com o capacitor permanente. Bom, ele apresenta o uso de capacitor tanto na partida como durante, como eu havia falado, mas o capacitor de partida só apresenta esse capacitor na sua partida. O capacitor de partida apresenta uma chave centrífuga, já o permanente não apresenta porque ele funciona ao longo do funcionamento do motor. O torque inicial do capacitor de partida é alto, já o do permanente é médio. A complexidade do capacitor permanente é mais simples, já o do capacitor é um pouco maior por ter uma chave centrífuga. E a aplicação dos dois é que o de partida ele vai funcionar em máquinas com cargas mais pesadas na partida, já o permanente vai funcionar em aparelhos com cargas mais leves, com partidas mais leves. Agora, onde podemos encontrar esses motores com capacitor permanente? Bom, podemos encontrar eles em ventiladores, exaustores, condicionadores de ar de pequeno porte, bombas de água de baixa potência e equipamentos de escritório. E quais são as suas vantagens e desvantagens? Bom, a vantagem desse motor é que ele apresenta menos peças móveis, por não ter a chave centrífuga. Ele também funciona de forma mais silenciosa e suave, porque esse capacitor vai ajudar nesse funcionamento. Ele também apresenta uma baixa manutenção e uma melhor eficiência para cargas constantes e leves. E as suas desvantagens é que ele apresenta um torque de partida menor e uma potência limitada. Agora que sabemos sobre o que são esses motores com esses capacitor tanto de partida e permanente, vamos dar continuidade no assunto com Júlio. Boa tarde. Dando continuidade, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os motores de polos sombreados, que são motores de baixo porte, simples e que são utilizados normalmente em máquinas de pequenas potências, como ventiladores, exaustores e em alguns eletrodomésticos. Os seus componentes principais são simples e muito parecido com os outros motores. Ele apresenta o núcleo do estator, um rotor, normalmente de gaiola de esquilo, e o eixo do motor. Só que o seu diferencial é o polo sombreado, que é justamente nele onde os anéis sombreados vão estar conectados, e é nessa parte que o campo magnético vai gerar um campo magnético defasado, que vai fazer com que o motor comece a girar. Como ele funciona? Vai passar por ele uma corrente alternada pelos seus enrolamentos e vai gerar um campo magnético pulsante. Esse campo magnético pulsante
vai entrar nas bobinas de sombreamento e vão gerar um campo magnético defasado. Esse campo magnético defasado vai se transformar em um campo magnético girante fraco, que vai ser suficiente para fazer o motor começar a rodar. As suas vantagens, elas são muito boas. Como esse motor é um motor simples, ele é muito utilizado e barato de fabricar, porque ele não tem muitas peças. Ele não tem escovas, não tem capacitores e nem chave centrífuga. E ele também tem uma baixa manutenção. Só que esses pontos positivos fazem com que ele ganhe outros pontos negativos, porque ele vai ter uma baixa eficiência comparado aos outros motores, ele vai ter o baixo torque de partida, ele não é reversível, ou seja, ele não vai mudar o sentido da sua rotação. E ele também só vai servir para potências pequenas, ou seja, ele não é muito utilizado em equipamentos com grandes potências, porque ele tem um campo magnético girante muito baixo. E é isso. Bom, agora eu vou explicar sobre o motor com 2 capacitores, que ele também é conhecido como o motor de capacitor de partida e de funcionamento. Esse tipo de motor, ele possui 2 capacitores distintos, e eu vou explicar sobre cada um. As suas principais características é que ele também tem o enrolamento principal e auxiliar, e ele possui esses 2 capacitores que eu vou explicar. O primeiro capacitor é o capacitor de partida, que ele é de maior capacitância. Ele vai ser ligado apenas no momento da partida do motor. E ele é responsável por fornecer um alto torque inicial, o que vai ser muito útil em aplicações onde o motor ele precisa vencer uma carga pesada logo no início, como por exemplo em compressores de ar ou máquinas de lavar. Já o segundo capacitor, que é o capacitor de funcionamento, ele é de menor capacitância. Ele vai permanecer ligado durante todo o funcionamento do motor. E ele vai servir para melhorar a eficiência desse motor e proporcionar um funcionamento mais suave e com menos ruídos para esse motor. Durante a partida, os 2 capacitores eles vão funcionar juntos, o que cria um campo magnético girante mais intenso e eficiente, né? E assim que esse motor ele atingir uma certa velocidade, como todos os outros, que é geralmente entre 70% e 80% da velocidade nominal, o capacitor de partida ele vai ser desligado automaticamente por um relé centrífugo ou por um relé eletrônico. Com isso, esse motor ele vai continuar funcionando, só que apenas com o capacitor de funcionamento. Esse tipo de motor ele é muito utilizado em equipamentos que vão exigir tanto de um bom torque de partida quanto de um desempenho eficiente, que ele funcione, que tenha um funcionamento contínuo. Com isso, vamos para as aplicações que são usados em equipamentos que exigem alto torque na partida, como os compressores de ar, bombas centrífugas, refrigeração, que essa refrigeração, por exemplo, é o ar-condicionado, e ferramentas elétricas. Ele vai reunir o melhor dos 2 mundos, que vai ser a força na partida e o rendimento no funcionamento. Enfim, resumindo, um motor com 2 capacitores é ideal para aplicações que vão exigir da confiabilidade da potência e de um bom desempenho. Algumas das suas vantagens e desvantagens. Ele tem como principais vantagens o alto torque de partida, o melhor desempenho em regime permanente, a boa eficiência energética e menor aquecimento, e menor ruído e vibração. E como desvantagem, o custo é elevado, sistema de partida complexo, possível falha no relé, maior peso e volume e uma manutenção difícil. E agora, vamos para os ensaios dos motores com Júlio. Continuando, agora eu vou falar sobre ensaios dos motores. Os ensaios dos motores, eles são responsáveis porque com eles a gente vai conseguir ver o funcionamento real de um motor, se ele está funcionando bem, se ele apresenta falhas e, se eles apresentam falhas, a gente resolver elas.
Existem 3 tipos de ensaios básicos: os ensaios sem carga, com carga e os ensaios da resistência dos enrolamentos. Os ensaios sem cargas são ensaios feitos quando os motores não estão conectados a nenhuma carga. E graças a esse ensaio, a gente vai conseguir ver se o motor liga normalmente, se apresenta barulhos estranhos, como ruídos, vibrações, se ele tem um consumo excessivo de corrente e se ele apresenta problema nos enrolamentos. Os ensaios com cargas são ensaios feitos quando o motor está ligado a alguma carga, a alguma máquina. E esse ensaio ele vai ser responsável por mostrar para as pessoas que estão fazendo o ensaio como seria o funcionamento real de um motor. E com ele a gente vai conseguir ver a potência em funcionamento dele, se ele aguenta carga e se ele superaquece e quanto de rendimento ele está entregando, se ele está sendo um bom motor. E agora a resistência dos enrolamentos. Esse ensaio ele é feito na parte interna do motor e ele vai ser feito para que a gente consiga medir a resistência dos enrolamentos. E graças a isso a gente consegue ver se ele está em curto-circuito, se há rompimento nos fios, se o isolamento ele está danificado. E isso vai evitar com que ele superaqueça e queime o motor. Nesses ensaios serão feitas medições e graças a essas medições a gente vai conseguir dar o diagnóstico do motor. Para fazer essas medições, a gente precisa de alguns equipamentos, como o multímetro, que vai ser responsável por medir tensão e a corrente, o watímetro, que vai ser responsável por medir a potência, e o tacômetro, que vai ser para medir a rotação do motor. Esses ensaios são responsáveis, como eu falei para vocês, para ver como seria a aplicação real desses motores e onde eles são aplicados. No geral, esses motores monofásicos, eles são aplicados em vários equipamentos. Nos eletrodomésticos, eles estão presentes na geladeira, nos freezers, nas máquinas de lavar, secadoras, liquidificadores, ventiladores e condicionadores de ar. Já nas bombas, eles vão estar presentes nos sistemas de piscina, bombas de água para irrigação e pequenos sistemas de abastecimento. Já nos equipamentos industriais, eles vão estar presentes nos compressores de ar, nas esteiras transportadoras, equipamentos médicos, engenhos e moendas de cana. E também vão estar presentes em ferramentas elétricas, como furadeiras, serras circulares e esmerilhadeiras. No geral, esses motores apresentam vantagens e desvantagens, que são a simplicidade, o baixo custo e a fácil manutenção. Mas como nem tudo é perfeito, ele apresenta desvantagens, que são um menor torque, e eles vão precisar de um enrolamento auxiliar, se a gente comparar com um motor trifásico. Foi isso, espero que tenha compreendido, que tenha gostado. Muito obrigado pela sua atenção.